Vou falar aqui 5 temperos para ajudar a reduzir o colesterol alto. Eu odeio aqueles tipos de vídeo lá que tem 20, 30 minutos, eu quero uma informação de 10 segundos. Então já vou passar para vocês que os 5 temperos que eu vou falar aqui é o alho, o gengibre, a pimenta chile, a pimenta do reino e o turmérico, né, os curcuminoides do açafrão, tá bom? O artigo que eu utilizei foi esse aqui de cima, é uma publicação de 2018, só que ele é um artigo pago. Então, para você ter a leitura na íntegra, ou você paga, ou você acessa o meu vídeo lá, como liberar artigo. Ele tem 20 segundos. Eu ensino como faz para liberar qualquer artigo científico usando o dóizinho aqui. Não precisa baixar nada, é um site, tá bom? Então, aqui vamos separar aquelas pessoas que não querem saber só o que utilizar para reduzir o colesterol, e sim por que esses temperos vão exercer uma função. Vai ficar um pouco mais difícil aqui o vídeo, mas eu espero que vocês entendam. O primeiro tempero que eu vou falar é sobre o alho. Quando a gente fala do alho, o alho é riquíssimo em organos sulfurados, como por exemplo a gama-glutamilcisteína, a própria alina. Isso aqui é legal. Quando você pega o alho e você macera ele, você tritura ele, você aumenta a atividade de alinase. A alinase é uma enzima que ela converte alina em alicina, e essa alicina ela consegue ser um precursor de mais um monte de sulfurado, como por exemplo o ajoeno. O que eu quero dizer? Ele consegue macerar o alho, ou você triturar ele, você melhora os benefícios do alho, você melhora a ação dele. Então uma boa estratégia para você fazer antes de submeter ao calor. Deixa lá trituradinho, macerado por um tempinho, e aí submete a temperaturas mais elevadas, tá bom? O alho também é riquíssimo em vitamina C e vitamina A, então não precisa comer só laranja e comer só cenoura achando que são os únicos tipos de vitamina. O alho também é riquíssimo nisso. E como é que ele faz para reduzir o colesterol? A primeira coisa que ele consegue fazer é promover uma inibição daquela síntese de novo de colesterol lá no seu fígado, evitar a ressíntese de colesterol. Então, consequentemente, os seus níveis de colesterol vão reduzir. Outra coisa que ele consegue também fazer é aumentar, fazer uma upregulation da ABCA1. O que essa ABCA1 faz? Ela aumenta o efluxo do colesterol. Quem que faz isso é um componente SAC, que é o S-alilcisteína, que é um componente presente no alho. Tá, o que é esse fluxo do colesterol? Eu fiz esse desenho aqui, eu espero que vocês entendam, eu realmente espero, porque nem eu estou entendendo. Mas a gente tem aqui o macrófago. Esse macrófago aqui, ele tem esses receptores scavengers nele. O que esse receptor faz? Ele vai pegando o colesterol e vai incorporando nele. Tá? Só que quando o colesterol, quando esse LDL ele entra nesse macrófago, tem mecanismos contrarregulatórios que vai avisar lá seu fígado e falar: opa, já tem muito colesterol, para de produzir. Então começa a entrar numa homeostase, num equilíbrio. Só que tem um pequeno problema aqui. Esse LDL, quando ele está modificado, seja por uma glicação, oxidação, carbomilação ou até mesmo uma associação com algum imunorreceptor, ele vira esse LDL modificado. E o que faz promover isso? Por exemplo, péssimos hábitos alimentares, seja um consumo elevado de açúcar, seja um consumo elevado de álcool, seja uma baixa atividade física, né, um sedentarismo, um aumento de gordura corporal, a própria obesidade. Ele começa a oxidar esse LDL. E esse LDL oxidado, ele consegue entrar nesses receptores scavengers, entrar para dentro do macrófago sem ativar os mecanismos contrarregulatórios. Ou seja, não avisa o seu fígado que tem muito colesterol já no macrófago. Então ele produz mais. E o macrófago vai engolindo o colesterol, vai engolindo até ele ficar lotado de colesterol. O que vai acontecer com esse macrófago? Ele vai se convertir numa célula espumosa, numa célula grudenta. E o que essa célula grudenta faz? Olha essa imagem aqui de cima. Aqui é a sua artéria. Tem o íntimo das artérias, tá vendo? E essa célula espumosa vai grudando no íntimo dessas artérias. Vai grudando, até começar a promover uma oclusão desse vaso. Um processo que a gente chama de aterosclerose, formação de placa de ateroma, a entupiu a artéria, infarto, angina e por aí vai. E o que faz o alho? O alho ele aumenta a ABCA1, que faz o efluxo do colesterol, como se fosse uma descarga do colesterol. Ele pega no macrófago e fala: sai daqui, meu, sai, você está enchendo, sai. Ele começa a evitar esse acúmulo de colesterol dentro do macrófago. Então ele ajuda a reduzir o colesterol pela evitar a síntese de novo do colesterol, como também ajuda a evitar o processo de formação de aterosclerose.
Outra coisa que o alho também faz é diminuir a absorção no intestino delgado. Se ele não absorve, ele vai ser excretado, uma parte dele vai ser excretada. E como é que ele faz isso? Ele restringe a incorporação desse colesterol no quilomicron, que o quilomicron ele vai ser um transportador até levar o sistema linfático para exercer uma função. Então ele reduz colesterol, reduz a produção, reduz a absorção. E também na esteatose hepática, ou seja, no acúmulo de gordura lá no seu fígado, o alho também tem efeito. Ele consegue evitar a apoptose, ele consegue ativar, estimular a autofagia para evitar esse acúmulo de gordura. Ele serve como se fosse um aspirador. Ele vai tirando a gordura desse seu fígado, tá? Claro, ele vai ajudar. Não pensa que o alho por si só, sem você tirar a causa, vai servir para alguma coisa, tá bom? Então esse é o primeiro tempero. Vamos para o segundo tempero, que é o gengibre. Quando a gente fala do gengibre, a gente tem nos formatos de gingerol e do shogal, certo? O shogal está mais naquele desidratado, tá? E para que serve o gengibre? Primeira coisa que ele vai exercer função é evitar a biossíntese de colesterol. E também vai aumentar a captação do fígado desse colesterol da corrente sanguínea. Então vai tirar o colesterol que poderia se tornar uma célula espumosa para voltar para o seu fígado, tá? Esse aqui foi um estudo em hamsters, né? O estudo no hamster mostrou que ele foi capaz, o consumo de gengibre foi capaz de reduzir o colesterol total. Eu não coloquei a referência aqui porque o meu primeiro slide, no meu segundo slide aqui do vídeo, eu mostrei o artigo que eu estou utilizando. E esse artigo aqui foi um APUD, tá? É uma referência da referência. Então, se você quer ler na íntegra, é só você acessar lá o artigo que você vai encontrar. São artigos com hamsters que foram capazes de reduzir o colesterol total. Como é que ele fez isso? Ativando, promovendo uma upregulation do CYP7A1. O que essa CYP7A1 faz? Ela vai promover a catálise, a conversão de colesterol em ácido biliar, em sais biliares, tá bom? Então vai reduzir os níveis de colesterol. Outra coisa que ela também faz é promover uma downregulation, ou seja, diminui o estímulo da NPC1L1, da ACAT2 e da MTP. O que é isso? Quando o colesterol livre ele chega lá no seu intestino delgado, quem vai estar lá esperando é essa NPC1L1. Essa NPC1L1 vai pegar esse colesterol livre e vai ajudar ele a chegar até o retículo endoplasmático. Quando ele chega no retículo endoplasmático, ele vai sofrer um processo de esterificação ou reesterificação pela ação da ACAT2. E quando ele está esterificado, quando forma ésteres de colesterol, eles vão ser incorporados nos quilomicrons por auxílio da MTP para levar até o sistema linfático para exercer função. Então, quando a gente tem uma downregulation nisso aqui, a gente diminui esse processo absortivo, a gente diminui essa esterificação. E o colesterol que não está esterificado, ele segue uma outra via, uma via de excreção. Eles são eliminados pela ação da enzima ABCG5, tá bom? Lá nas suas fezes, você vai eliminando o colesterol. Tá? Então ele consegue exercer função aqui na redução de colesterol, aumentando a conversão em sais biliares, diminuindo a absorção e diminuindo a esterificação, tá? Pensa que é como se fosse uma máquina seu corpo. Tem uma enzima que pega daqui, vai para lá, outra que vai daqui até lá. Você entendeu mais ou menos o que eu quis dizer aqui. O que também faz o gengibre? O gengibre consegue elevar o HDL. Como é que ele faz para elevar o HDL? O HDL ele é considerado o colesterol bom, tá? Por quê? Porque ele vai ajudar a diminuir o colesterol ruim. Como é que ele faz isso? Primeiro, pela ação da ABCA1. Opa, já falei aqui hoje isso aqui nesse vídeo. O que a ABCA1 faz mesmo? O efluxo do colesterol. Lembra da descarga dos macrófagos para tirar, para não virar célula espumosa? Só que quando você joga o colesterol livre para fora, tem que ter alguém para receber, né? Ele vai para onde? Então tem a ação dessa ApoA1, que ela é produzida no seu fígado e intestino delgado, que vai pegar esse colesterol livre e vai formar um HDL bebezinho. E fica um colesterolzinho bebezinho lá. Esse HDL bebê, ele vai sofrer um processo de esterificação pela LCAT. Ele vai converter esse HDL bebê, esse colesterol livre, vai esterificar para se tornar um HDL maduro, um HDL que vai exercer uma função. Qual que é uma função que ele faz? Ele tem um receptor ABCG1 lá nos seus macrófagos que ele consegue drenar
o colesterol livre. Aí pega esse colesterol e leva lá para o receptor dele, lá no seu fígado, que é o SRB1, né? BI, perdão, o SRBI, que é um colesterol, que é uns receptores presentes lá. Tá? Então o que vai acontecer? Vai diminuir o colesterol da circulação, vai aumentar o clearance lá no seu fígado. Outra coisa que o gengibre também faz é promover um aumento de função nas suas mitocôndrias. Quando a gente tem um aumento de gordura, um aumento de inflamação, a gente começa a gerar um processo que chama disfunção mitocondrial. Ela perde um pouco a função. E qual que é a função da mitocôndria? Formação de energia, queima de gordura, formação, produção de testosterona pelo colesterol. Então você quer que tenha uma mitocôndria funcionante e o consumo de gengibre consegue favorecer isso, ele evita a disfunção mitocondrial. Aqui é um artigo que foi mostrado que 3 gramas de gingerol durante 30 dias, né, que é um composto do gengibre, foi capaz aí de reduzir o colesterol total, o LDL, o triglicérides e o VLDL em indivíduos diabéticos com hipercolesterolemia, ou seja, colesterol alto. Terceiro tempero, açafrão, que é a curcumina, né, principalmente. Está aqui os compostos que são mais estudados. Na verdade, o mais estudado aqui é a curcumina. E o que ela faz? Ela exerce uma função muito semelhante às estatinas, civastatina, medicamentos para redução de colesterol. Como que ela faz isso? Ela promove uma inibição, uma down regulation nessa HMG-CoA redutase aqui, que é o que vai promover aquela síntese de novo de colesterol, aquela ressíntese, eu falo de novo porque é o termo que é utilizado mesmo, síntese de novo de colesterol, ou a ressíntese de colesterol. Então, quando você tem uma diminuição na atividade dessa enzima, você tem uma menor produção de colesterol. Outra coisa que ela também faz, está em branquinho aqui, eu já falei, ela aumenta a atividade da CYP7A1, aumenta a da ABCA1 e promove uma down regulation na NBC1L1. Já falei aqui. O que é mesmo? A CYP7A1 promove aí uma catálise da conversão do colesterol em ácido biliar. A ABCA1 é aquela descarga, tira para fora o colesterol de dentro dos macrófagos para evitar uma formação de placa de ateroma. E o NBC1L1 ele é o responsável que vai promover como se fosse uma chegada do intestino delgado do colesterol, que vai levar até o retículo endoplasmático para ser esterificado, depois vai na incorporação dos quilomicrons para exercer uma função. Então ele consegue promover já efeitos aqui. O que eu não falei é que também tem essa SREBC1C. O que isso aqui faz? Quando ela está maturada, ela é um precursor de ACC e faz. O que faz isso? Começa a aumentar a lipogênese, o acúmulo de gordura no seu fígado. Então, o açafrão ele consegue promover uma down regulation nessa maturação aqui. Ele evita a formação nisso e, consequentemente, ele vai reduzir o acúmulo de gordura no seu fígado. E também vai aumentar o estímulo na MPK. A MPK ela também evita a formação de gordura no seu fígado. E também estimula a PPAR alfa, né? Que tanto a MPK como a PPAR alfa, ela promove um processo de beta-oxidação. Ela começa a queimar mais gordura também nesse seu fígado. Então são vias diferentes, mas que têm o mesmo efeito, que é na redução da formação de gordura no fígado, né? A esteatose hepática, que é um dos colaterais por você ter um aumento de colesterol, tá? Então aqui o artigo foi realmente mostrando uma esteatose hepática no indivíduo que tinha gordura no fígado não alcoólica, né? 2 gramas de curcumina durante 8 semanas foi capaz de reduzir o colesterol total, o LDL e o triglicérides. Quarto tempero, pimenta chile. A pimenta chile, a gente tem a capsaicina e a piperina principalmente, e o que ela consegue promover é aumentar a excreção dos seus ácidos biliares. Lembra, a gente tem a formação do colesterol para ácido biliar e agora ela promove a excreção. Se você elimina mais, você precisa de mais bile e, consequentemente, vai ter mais colesterol para ser produzido. O que ela também faz? Aqui não foi em hamsters, foi em ratos, que ela consegue aumentar a atividade da CYP7A1. O que faz a CYP7A1 mesmo? Já falei. A CYP7A1 pega o colesterol, ela promove a catálise, a conversão do colesterol em ácido biliar. Então vai reduzir o colesterol e o LDL. Se ficou confuso, eu fiz esse esqueminha aqui para entender. Seu fígado tem uma reserva de colesterol.
E esse colesterol, quando a gente tem ação dessa enziminha CYP7A1, ela vai promover a catálise, a conversão desse colesterol em ácido biliar. Se você formou ácido biliar, as suas reservas de colesterol agora estão um pouquinho menores, porque você usou para formar ácido biliar. O que ela faz? Ele cria como se fosse um ímã em volta dele para tirar o colesterol da circulação, para encher novamente esse fígado de colesterol. Então o que você faz? Você promove um clearance hepático, certo? E você evita o risco aí de formação de células gordurosas, né? Das células de... Esqueci do macrófago lá aqui, células espumosas. Então aqui mostra que o consumo de 30 gramas de pimenta chile durante 4 semanas foram capazes de evitar a modificação do LDL. Ele deixou a LDL um pouco mais resistente. O que é LDL-OX? Já falei aqui também. Lembra do desenho aqui do macrófago que tem os scavengers que quando a LDL normal entra, tem mecanismos contra-regulatórios que conseguem avisar o fígado para diminuir a produção? E quando ela fica modificada, não tem esse chamado? E se não tem esse chamado, começa a acumular até formar uma célula espumosa? Então, o consumo de 30 gramas de pimenta chile consegue dar um pouco mais de resistência para esse LDL, para evitar com que ele sofra um processo de oxidação. E o último, que é a pimenta do reino. Pimenta do reino também segue a capsaicina, a piperina principalmente, e a primeira ação que ela faz é reduzir o NPC1L1, o ACAT2 e o MTP. Já falei aqui, lembra do maquinário, vou repetir, não tem problema, porque eu sei que são siglas, é um pouco difícil. Lembra, chega lá o colesterol livre no seu intestino delgado. Esse intestino delgado tem o NPC1L1 que vai pegar e levar até o retículo endoplasmático. Quando chega no retículo endoplasmático, ele vai sofrer um processo de esterificação pela ACAT2, que esse ACAT2 vai incorporar depois no quilomicron para ser absorvido lá no sistema linfático e exercer função no seu corpo. Então a gente tem uma down regulation nisso aqui. Ela não vai ser esterificado, se não é esterificado, vai ser excretado, tá bom? Outra coisa que ela faz, eu prometo que é o último slide difícil, na verdade é o último slide, é o penúltimo slide, ela vai aumentar a maturação do SREBP2, que ele vai ajudar a translocação do retículo endoplasmático até o complexo de Golgi, para fazer o quê? Para aumentar os receptores de LDL no seu fígado, ou seja, mais LDL vai conseguir se ligar no seu fígado e sair da circulação, aumentando o clearance do seu fígado de colesterol, tá? Uma coisa que é importante, só antes de eu finalizar o vídeo, a gente normalmente suplementa, quando a gente vai suplementar a curcumina, a biodisponibilidade dela é muito baixinha. Mas quando a gente associa com a piperina, que é um composto da pimenta do reino, por exemplo, ela aumenta a biodisponibilidade. Se aumenta a biodisponibilidade, aumenta a absorção. Se aumenta a absorção, aumenta a função e aumenta a ação. Então são esses 5 temperos aí para reduzir o colesterol. Inclua no seu dia, tá? E eu espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo e realmente tenham entendido que é a parte mais importante para mim. Muito obrigado.